Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou continuar falando sobre os três vídeos e a revelação do Pentágono de que eles eram OVNIs reais, né? Eu quero só deixar alguma coisa aqui, que OVNI não quer dizer que seja um disco voador alienígena. Mas eu vou tentar provar para você que na verdade eles são discos voadores alienígenas, né? Eu já tentei, eu já coloquei no vídeo passado sobre esse assunto, né? Eu vou falar de novo, mas porque tem umas pessoas que elas não compreendem ainda como funciona o militar americano. Então eu vou tentar passar uma ideia de como isso, para você entender qual é a realidade desse assunto. Esse programa foi feito por esse cara aqui que aparece nessa imagem. Ele é um senador, né, um senador estadunidense chamado Harry Reid. O que ele fez? Ele criou um programa chamado AATIP, que o pessoal está chamando, que esse é relacionado ao esse mesmo revelação do Pentágono. Vê como é importante, esse estudo era tão importante para os militares americanos que eles liberaram 22 milhões de dólares. 22 milhões de dólares só para esse grupo que fez essa pesquisa, que chegaram aos vídeos, né? O próprio Elizondo, que é o cara que organizou tudo isso, ele tinha conhecimento de não só esses três vídeos, ele tinha conhecimento de mais outros casos, vários casos. Então com a ajuda do Harry Reid, eles conseguiram montar esse departamento dentro do Pentágono. Foi dentro do Pentágono. Então eles pegaram 22 milhões, quer dizer, é importante, 22 milhões é uma quantia boa para você fazer um projeto, né? E eles pegaram esse dinheiro e começaram a trabalhar pesquisando sobre isso, sobre esses casos. Por que ele queria fazer isso? Porque ele tinha contato com outras pessoas que falam, pilotos, né, de aeronaves militares. Eles tinham contato direto com alienígenas. Eles tinham esse contato, era direto, quase todos os dias tinham algum avistamento de OVNI por pilotos. Então o que o Harry Reid que ele quis fazer? Então tem alguma coisa acontecendo. Ele pensou, alguma coisa está acontecendo. Se está acontecendo, vamos investigar, vamos procurar o motivo disso. Então, aí ele falou assim, qual é a primeira pergunta que o Harry Reid fez? Será esses alienígenas, será alienígena? Será que não é da China? Será que não é do Japão? Será que não é da Rússia? De quem é esses voadores? Eles falaram que não seria dos americanos. Eles parecem ser uma ameaça ao espaço aéreo americano. Foi aí que ele montou o AATIP. O AATIP, na verdade, quer dizer assim, ó, se eu for traduzir aqui para Advanced, quer dizer avançado, aviação, threat, identificação, programa. Então, um programa avançado de aviação para identificar. Não, é um programa avançado para ameaças, identificação de ameaças, para identificação de ameaças. Threat, não é threat, é threat. A verdadeira tradução é threat. Threat quer dizer ameaça. Então isso é um programa que é avançado, que estuda ameaças e ameaças de
aviações não identificadas, né, que seria mais ou menos isso. É meio difícil traduzir isso, você tem que trazer ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. É um programa que identificava, um programa avançado que identificava ameaças na aviação. Então, por que ele fala isso? Porque já teve casos de OVNI batendo em aviões comerciais. Isso já existem vários problemas, vários casos, né? Não só com eles aconteceu, mas aconteceu com várias aeronaves, né, pilotadas por militares. Isso daí já deve ter acontecido assim algumas vezes, né? Então eles, que eles queriam dizer? Eu falei assim, mas se esses aviões não são da Terra, então eles não estão usando nenhum tipo de, por exemplo, assim, para você hoje em dia, para você viajar para você, por exemplo, colocar um avião no ar, você precisa ter coordenadas, você precisa ter esse avião, ele tem que estar dentro de um padrão de voo internacional. Se ele não está dentro do padrão internacional, ele simplesmente pode causar qualquer tipo de problemas na aviação. Então, esse programa, ele não era só de OVNI, ele não está querendo dizer que é de OVNI. Se fosse OVNI, ele colocaria assim, Advanced Threat Identification de OVNIs, de UFO, né? Objetos não voadores não identificados. Não, ele tá falando assim, especificamente aviação. Então, ele está tratando de assuntos tanto comerciais como militares. Então, quer dizer, o que é? Que está existindo, eu vou tentar explicar de um outro modo, ele está dizendo que está existindo uma ameaça aos voos internacionais, aos voos comerciais e aos voos militares, porque todo voo ele é feito ele tem um padrão de controle. Então eles têm que estar toda hora falando assim, sala de controle, eu estou indo para Miami, sala de controle, eu estou indo para o Japão, entendeu? Eles têm que falar isso, eles têm que e aí a sala de controle dá uma identificação para ele. Então eles têm uma identificação, eles têm que colocar lá no transponder para onde eles estão indo, a altura que eles estão, porque se não fazer isso, um avião bate no outro. Então os transponder tem que estar ligado. Os OVNI, então, aí isso daqui que eu vou explicar para você agora, para você entender de vez que é OVNI, quer dizer o quê? Quer dizer que os alienígenas não têm transponder. Eles não têm um transponder. Ele fala assim, ele pode estar tanto a 2.000 metros do oceano, como ele pode estar a 3.000, 10.000 metros de altitude. Então ele não tem como se fosse assim um padrão de voo, que as linhas comerciais têm um padrão de voo. Então, o que eu vou tentar explicar para você? É que as pessoas não pensam nessas possibilidades. As pessoas só pensam assim, é aviãozinho, não, é OVNI, não. As pessoas não pensam nessa possibilidade, as pessoas pensam de um modo errado. Então, tenta pensar desse modo. Fala assim, por que então o Harry Reid fez esse negócio? Fez esse programa para tentar explicar para o Congresso que existe alienígenas. Não estou falando, eu estou falando que é alienígena porque imagina que você vai fazer, faz conta que você pega um avião hoje, faz conta que você é um piloto, você pega um avião e você vai pro espaço aéreo. Quando você entra no espaço aéreo, se você não tem transponder, se você não liga o transponder, você vai ficar um objeto andando nos céus sem nenhum tipo de classificação. Então eles podem até derrubar você. A Força Aérea, se o pessoal do controle de voo perceber que você está no ar, que eles podem pedir para a Força Aérea e derrubar esse avião, porque ele está causando algum problema. Entendeu? Por que ele está causando um problema? Ele pode bater num avião, ele pode causar a morte
milhares de pessoas, entendeu? Ele pode centenas de pessoas, né? Então, se isso é possível, então ele é um avião alienígena. Ele é um objeto não identificado. Então, pode ser um avião, pode ser qualquer outra coisa. Mas eu estou falando que é alienígena porque ele não está dentro dos padrões normal de espaço aéreo, de voo de espaço aéreo, entendeu? Eu não preciso explicar isso para um piloto de avião, eu não preciso explicar isso porque todo mundo sabe disso. Eles sabem que os OVNIs existem, que eles estão passeando para lá e para cá, e que eles são uma ameaça ao espaço aéreo americano. Então, quer dizer, por que o Harry Reid fez esse programa? Ele fez esse programa para proteger os pilotos, para proteger a aviação comercial de casos por exemplo, de OVNIs. Por que também tem... Eu vou explicar por que é OVNI. OVNI é muito simples de entender. Quando o cara está lá na sala de controle, ele vê lá aqueles monte de aviãozinho, pontinho de avião. Eu vou mostrar mais ou menos a foto de uma imagem de uma sala de controle e o local onde eles veem esses movimentos de aviões. Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar agora, depois eu coloco na imagem. Esse radar, né? Esse radar, ele consegue captar todos os objetos que estão no voo. E aí, às vezes, aparece um objeto que não está no voo. Então o cara fala assim, é OVNI. Por que OVNI? Porque ele não tem aquele númerozinho embaixo, sabe? Aquele dos transponder. Porque todo avião ele tem um númerozinho do transponder, tem um número, ele vai ter um número específico. Só que os OVNIs eles não têm, porque eles não possuem números, por exemplo assim, não tem disco voador PT 456, não existe isso, entendeu? Então, se fosse assim, a gente seria, os alienígenas já estariam trabalhando. Então eles não usam isso, eles não têm identificação. Então, por isso que os americanos chamam de objetos voadores não identificados. Por que não identificados? Você vai entender, mas outro dia eu estava vendo um outro vídeo de um cético que ele fala assim, mas OVNI pode ser qualquer coisa, pode ser um aviãozinho. Eu falei assim, não, vou te falar para você como não é. OVNI é disco voador, porque o que acontece? Para você faz conta que todo dia, você acha que todo dia vai ter um cara que vai pegar um avião, um cara que tira um brevet de piloto para sair voando sem ligar o seu transponder? Não existe isso. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, pode ser, não vou falar que... Então, mas ele vai se tornar um OVNI. Então, por que agora existem milhares de radares pelo mundo inteiro e todos eles sempre falam sobre invasão de espaço aéreo. Então, qual é o problema? Por que eu falo para você que eles são OVNIs, na verdade são alienígenas? Porque o OVNI ele é um objeto não identificado e está voando no espaço aéreo comercial, internacional e militar. Ele está invadindo um país. Por exemplo, ele faz o conta que... E isso por horas. Não estou falando que ele fica 5 segundos sem o transponder estar ligado. Não. Ele fica direto. Ele vai de um lugar para outro. Assim, tipo, eles ficam observando aquele OVNI. Imagina se o tempo de um avião militar sair da base dele até encontrar o outro avião ou esse OVNI, levam pelo menos mais de 1 hora. Então esse objeto ele fica voando no ar mais de 1 hora, mais de 2 horas ou 3 horas. Então dá tempo daquele avião saindo da base encontrar o objeto. Foi o que aconteceu no caso
do Nimitz. Como ele estava mais próximo, ele mandou o Hornet, né, esses aviões que fazem parte da Nimitz, eles têm Mach 1, não é nem Mach 2, 3, 4, é Mach 1. Eles são avançadíssimos. Como eu expliquei, existe aquele HDT2, que é um avião hipersônico, só que não é pilotado, ele é manipulado por computadores e AI. Então o que acontece? Ele é um foguete que não pode ser pilotado por seres humanos por causa da velocidade, sendo que a velocidade normal de um Mach chega a 8 Gs. Então é impossível, sabe? Tipo, como eu já mostrei que o 8G é muito alto, entendeu? Eles ficam numa velocidade normal, que dá para eles pensar, que dá para eles falarem. Você vê que eles falam normal, porque eles estão em velocidade normal. Então é uma velocidade de cruzeiro mesmo, né? Pode ser até um pouco mais rápido, né? Mas é uma velocidade pequena para eles assim, né? Para o piloto até mais, eles podem exagerar um pouco mais. Então, o que acontece? Então todo esse programa ele foi feito especificamente para achar quem está ameaçando a invasão, quem está invadindo o sistema aéreo americano. Quem é que está invadindo? Quem é? Então é alguém. Então eles não sabem quem é esse alguém. Agora, no próprio a agência, o que eu fiquei sabendo do Elizondo foi que os pilotos estavam preocupados porque estava existindo uma invasão, né? Estava existindo uma invasão, e essa invasão é uma invasão de espaço aéreo. Qualquer país no mundo ele tem um espaço aéreo. O Brasil tem um espaço aéreo. Então, se alguém tentar entrar no nosso espaço aéreo, nós vamos saber através do controle de voo de algumas bases da Força Aérea Brasileira. Então, a Força Aérea sabe quem entra e quem sai do país, e se tem ou não o OVNI. O OVNI vai aparecer lá como um objeto diferente, que não está ele vai aparecer como um objeto, um avião sem numeração. Ele vai aparecer. O OVNI, ele é um objeto que aparece no radar sem numeração. Ele aparece no meio do radar. E depende da velocidade, eles podem saber qual é a velocidade do avião ou do objeto não identificado. Então, qual é o processo que eu quero dizer? Se esse senador está interessado em fazer esse tipo de pesquisa, ele quer mostrar que os OVNIs existem. Então, isso é uma prova, exatamente uma prova para você entender que, na verdade, eles são alienígenas mesmo. Não tem como você falar que não são alienígenas. Porque se fosse um objeto, mesmo um avião de outro país, ele não teria as características de ter feito o que aconteceu. A velocidade é muito grande, não tem exaustão, não tem todo avião ele produz um contrail, ele produz por exemplo, uma energia, exaustão. Então não existe, sabe, esse tipo de coisa no OVNI. Então não é da Terra, porque até agora não existe a China, ou mesmo o Japão, Brasil, ninguém produziu um avião que não produz contrail, que não tenha exaustão, entendeu? Então não tem como ser um
um objeto da Terra. Ele não é da Terra, ele simplesmente. Isso já está, isso já tá, já o próprio Pentágono já liberou isso, já todo mundo está sabendo. Agora tem umas pessoas que elas não acreditam porque elas pensam nessa ideia de que possa existir, os americanos possam ter tecnologias avançadas de disco voador, coisa. Não, mas eu mostrei para você no vídeo passado, né, a imagem de um desse. Eu vou até mostrar de novo para você ver. Que é esse aqui, que é o HTV-2. Esse objeto, ele foi construído pela DARPA, né? A DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento dos Estados Unidos, DARPA. Ele construiu o HTV-2, que ele é hipersônico. Ele atinge velocidade de 8 de Mach 8 até 20, certo? Ele é hipersônico, ele atinge a temperatura quando ele está entrando na atmosfera de 2000 graus, certo? Então ele pode atingir, mas só que tem um detalhe. Um detalhe é que quando eles atingem Mach 17 e Mach 20, ele se torna instável. O que acontece? Ele cai na água, ele destrói, ele se explode. Então, quando eles fazem esse teste, eles fazem exatamente no oceano, para que não aconteça em uma cidade. Imagina um avião desse caindo no meio da cidade, né? Mais ou menos, eles nunca vão fazer isso na cidade. Eles vão fazer sempre no mar, porque é mais fácil de recuperar, não causa problema, entendeu? E então nós sabemos então que existe esse avião. O que eu quero tentar explicar é isso. Eu vou mostrar para vocês como funciona um transponder, né? O transponder ele é assim, tá vendo? Quando ele tá vendo os triângulos, né, que eu falei, aparece os triângulos e o número do voo aqui, a altura dele, coisas assim, sabe? Eu não tenho assim conhecimento de como qual a numeração. Só sei que aqui é o número do voo, esse aqui é o número do avião. Número do avião, né? Aí faz conta que aparece aqui ele vai aparecer um triângulo com nenhum número. Então eles vão saber que é um OVNI, tá? Então é assim, ó, tá vendo? Existe o radar secundário e o radar primário. Então ele sabe que tem um avião vindo dessa direção e tem outro. E ele sabe exatamente o local do avião onde ele está. Então eles avisam, ó, tem um avião vindo na sua direção. Então se você não tiver com um transponder ligado, vai acontecer um choque de aviões. Foi o que aconteceu naquele caso do transponder desligado lá que derrubou o avião. A mesma, tá vendo? Aqui, ó, o transponder tá ligado o número e aqui dentro, tá vendo? Olha, aqui é uma imagem do radar, né? Que você, como o controle de voo consegue saber onde está aquele avião, né? Então você vê como é uma zona, né? Uma bagunça do caramba. Imagina um OVNI entrando aqui. Imagina um OVNI entrando, lá, tô indo pra lá, tô indo pra Miami, tô indo pro Japão. E ninguém vê a porcaria do OVNI. O que ele vai fazer? Ele vai causar uma bagunça aqui, porque os caras vão ter que falar assim, ó, tem um avião passando na altura, tem um OVNI passando na altura. Aí eles são obrigados a avisar o piloto e o piloto tem que se desviar. Entendeu? Por isso que eu falo pra você que não é só a pessoa vir e falar que OVNI não existe, não. Ele tem que comprovar isso. Isso que eu tô falando pra você agora. Ele tem que comprovar que os OVNIs, quando eles entram aqui, quem são eles? Da onde vêm? E por que eles não têm transponder? Né? O OVNI não tem transponder. Ele não está registrado. O avião internacionalmente não está registrado, não tem registro. Então isso prova que todo OVNI é alienígena,
Então eu vou qual é o problema disso que eu estou tentando falar? Porque as pessoas pensam que todo mundo é burro, todo mundo é idiota. Então, na verdade, as pessoas não pensam nessa possibilidade. É porque então que o avião, o OVNI fica passando daí para cá e tudo bem? Não é. Todo mundo sabe que o avião ele precisa ter coordenadas, ele precisa estar voando numa coordenada, numa altura, porque senão haverá um choque dos. Se você não tem o transponder, você está causando um risco para você e para as outras 100 pessoas que estiverem dentro de um avião, 200 pessoas, e você pode matar essas pessoas. Então, qual o projeto o projeto do ATIP é esse, é de arranjar uma solução para esse problema. Então aí que eles queriam descobrir. Então durou 22, eles gastaram 22 milhões, durou um pouco tempo. Por que durou 5 anos? Né? Por que durou pouco tempo? Né? Por que um programa desse demorou 5 anos? Porque eles já sabem que são alienígenas. Então é simples você entender isso. E outra coisa, vou te dar uma outra ideia. Uma outra ideia. Por exemplo, se fosse o OVNI fosse um americano, para que eles iam criar a ATIP, que é a Advanced Aviation Threat, né? Advanced Aviation Threat Identification Program, a ATIP, que é threat, quer dizer ameaça. Por que eles criariam um programa desse para investigar OVNI criado pelos militares? Entendeu? Não tem lógica, não tem coerência. Por que não tem lógica? Porque se os militares sabem que eles têm, eles vão falar assim, por favor, nós estamos viajando com um avião aí top secret, que ninguém pode saber, e ele está viajando pela França. E nossos aviões precisam saber que ele está lá. Você acha que os caras, o americano que é dono de um militar, é militar e ele não vai colocar o transponder na porcaria do avião? Entendeu? Então, outra coisa também, se for um objeto controlado por controle remoto, a mesma coisa, ele vai ter que ter um transponder. Porque ele vai ter que saber onde está o objeto. Então, não tem como você falar que um objeto criado pelo ser humano, no caso pelo exército americano, ele não possa ter uma identificação, entendeu? Então, o que é o programa ATIP? Ele é praticamente para identificar objetos voadores não identificados, eles tornar identificados. Então, esse é o problema. Então, não sei se você entendeu, né? Agora tem outro negócio que acontece também que as pessoas não sabem. O Elizondo, ele já sabia que existia esse problema. Ele recebeu mais informações de outros eventos que aconteceram anteriormente, né? Então eles já sabiam. Só para você entender, o Elizondo, que é o cara que liberou esse vídeo, que ele liberou porque mandaram ele liberar, não foi ele não liberou ilegalmente, ele liberou porque o Pentágono mandou liberar. Só que o Pentágono não tinha certificado o vídeo ainda. Então agora o Pentágono disse que o vídeo é real. Então eles, antes disso, eles estudaram esse caso desse OVNI subindo e descendo, passeando lá pela localidade do mar ali, naquela localidade onde estava o Nimitz. Eles observaram esse OVNI por 2 semanas. 2 semanas. Eles tiveram vídeos e vídeos, eles fizeram vários vídeos durante 2 semanas. Eles estudaram o objeto, aí liberaram um vídeo só. Eles não liberaram os outros vídeos. E outra coisa, o próprio Elizondo, no canal do The History Channel, talvez vocês não tenham assistido, eu assisti. O History Channel, no canal ele disse
que não só existia um disco voador, mas existia mais de 200 discos voadores. Todos eles ali naquela localidade do Nimitz, perto do Nimitz. Na verdade, onde o Nimitz está é uma base alienígena. Eles viam o disco voador saindo da água e indo para o ar. Então a base, só para você entender, essa base é que eles não estão falando isso no vídeo, porque eles não querem liberar. Mas eu vou falar para você porque o próprio Elizondo falou isso esse mesmo cara, eu vou mostrar a foto dele aqui, ó. Esse é o Elizondo, né? Ele é um militar reformado, né? Ele saiu do militar e se aposentou, né? Ele é aposentado. Então ele mesmo disse que existiam mais de 200 OVNIs passeando por ali. Ele falou que não era um só. Então eles liberaram só um. Mas eles têm imagens com 3, com 4, com 5 e tem imagem deles subindo, saindo da água, indo pro ar. Então, eles têm tudo isso aí, porque foi tudo gravado. Por quê? Isso é o que eles não querem revelar, entendeu? Eles revelaram só a pontinha do iceberg, entendeu? Para nós. Então eles têm muita coisa para revelar ainda. Então o que acontece? Então o que eu estou querendo falar para vocês, querendo dizer, é que esse caso é muito, 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 muito complexo. Porque as pessoas só falam assim, mas o OVNI não existe, mas o OVNI não sei. Eu vou falar de novo. O que acontece? Para um OVNI ele existe no radar. O OVNI ele não existe só na fotografia, ele existe no radar de controle de voo de todos os aeroportos do mundo, Japão, Estados Unidos, Brasil, Europa, todos eles têm denúncias de OVNIs. Então não quer dizer que. Então se fosse assim, então, por exemplo, um monte de gente tem avião e um monte de gente fica passeando pelos céus dos Estados Unidos como passarinho. Vou falar para você, os Estados Unidos ele tem uma força aérea com um dos melhores aviões que tem, que é o Hornet, né? F-8 Hornet. Esse avião ele é muito rápido, ele atinge velocidade de Mach 1, é muito maior que a velocidade de um aviãozinho teco-teco, entendeu? Um aviãozinho ridículo. Mesmo um avião daqueles aviões super modernos, igual do Ronaldinho, o avião o Hornet bate um desses, é facinho, entendeu? Por que então você acha que isso aconteceria? Por exemplo, faz conta que eu vou pegar um avião hoje, certo? Tenta entrar no meu raciocínio. Eu vou pegar um avião igualzinho do Ronaldinho e vou sair agora do Brasil e vou para os Estados Unidos, entro no espaço aéreo sem avisar para eles. O que vai acontecer? Eles vão derrubar meu avião. Agora, por que eles não derrubam um OVNI? Por quê? Porque não dá tempo. O OVNI, ele foge. Ele é muito rápido, você não tem como pegar ele. Então eles nunca vão derrubar. Nesse vídeo que você está vendo, que você viu, o piloto chegou a ter ordem de abater o avião, de abater o OVNI, porque ele estava em estado. Porque você sabe que todo o americano ele é muito assim, sabe? Ele tem medo de ataque terrorista, tudo, só não tiveram medo do ataque terrorista do 11 de setembro, né? Eles deixaram, né? Então, aí todo avião que entra no espaço aéreo americano, eles vão lá e abatem. Seja onde for, eles destroem num lugar assim onde que não tem população, mas eles destroem. O que acontece? Você acha que, por exemplo, o cara vai passear, vai subir de avião? Quando eles identificam o avião, eles fazem uma pergunta típica. Eu falo assim, por favor, responda o nosso chamado. Se você não responder, nós vamos derrubar. Se o cara responder, eles não derrubam. Mas se o cara não responder, eles vão derrubar. Porque é invasão do espaço aéreo.
invasão de espaço aéreo americano. Eles vão derrubar. Aconteceu no Brasil. Os caras derrubaram um avião que traficava entorpecente. Então quer dizer que o que pode acontecer? O que vai acontecer é eles vão derrubar o avião mesmo. Então qual é o problema? Qual é o problema disso? Então por que eles não derrubam o OVNI? Porque eles não derrubam o OVNI porque não dá. Eles são muito rápidos. Então quer dizer que se eles são muito rápidos, imagina o Hornet F8 aí, é muito mais rápido que um aviãozinho bostinha aí. Entendeu? Por que eles não derrubaram? Porque não tem capacidade para derrubar, porque é um alienígena, é um avião, é uma aeronave alienígena. Então eu queria só, esse é mais um vídeo que eu quero comprovar para você que os OVNIs são alienígenas, que esses OVNIs que estão falando são alienígenas. Pode ser que no futuro eles colocam que seja esse hipersônico aqui, seja o HTV2, pode ser que eles colocam. Não descarto isso, porque esse avião também ele também é supersônico. Então ele é controlado por computador. Não pode ser pilotado, como eu expliquei para você. Se ele atingir Mach 20, ele deve atingir gravidade 20, sei lá, entendeu? Não tenho assim a certeza, mas ele deve atingir uma gravidade, uma força G de 20, que eu mostrei para você. O ser humano não consegue nem passar da 8, vai passar da 20, não tem condições, entendeu? É quase impossível. Ele vira uma panquequinha lá. Por que os americanos também usam essa imagem desses aviões hipersônicos sem piloto? Por que usa sem piloto? Porque todos os pilotos que iam viajar dentro desse negócio aí ia morrer. Então, para que eles vão colocar o soldado para morrer? Entendeu? Ninguém vai entrar dentro de um negócio desse aí. E aquele negócio do piloto falando, eu queria viajar numa velocidade. Não, você não ia, cara. O cara não ia, o piloto ia cagar nas calças, mas ele não ia pilotar o avião. Porque para você pilotar, eu expliquei para você, tem que ter um corpo diferente, tem que ter uma biologia não humana. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, eu vou até colocar os links das entrevistas do Elizondo, que ele fala esse detalhe para você. Ele fala exatamente esse detalhe. Para você pilotar um avião desse, não pode ser humano. Não pode. O que acontece é que essas pessoas são céticas, eles não pensam assim nessa possibilidade que eu estou falando para vocês. Eles não pensam na possibilidade que todo esse avião ele precisa ter um, como é que eu vou falar assim, um transponder. Nesse transponder vai estar escrito assim, ó, USHTV2. Aí já está escrito lá, quando vocês verem um avião, um objeto chamado HTV, é objeto americano, entendeu? Ele é identificado. Então, por que ele é identificado? Porque ele pode causar se eles não usarem o transponder, eles não sabem nem onde está o avião. Eles são obrigados a saber a saber onde está o avião, porque ele pode causar o quê? Uma desgraça, ele pode causar a morte de várias pessoas de um avião, por exemplo, um avião pequenininho que esteja na imediação do objeto, tal, eles têm que fazer isso aí. Se eles quiserem fazer isso aí assim de forma secreta, eles têm que fazer em lugares onde existem espaço aéreo necessário, que é, por exemplo, vou te dar um exemplo para você. Os Estados Unidos, ele tem vários locais no próprio Estados Unidos, que é, por exemplo, o deserto onde fica a área 51, é uma zona de voo controlada. Então é uma zona de voo, tem um nome específico. É uma zona de voo que não se pode voar. Então, por exemplo, faz conta que todo avião que passar por ali, ele não pode passar por ali, eles são desviados. Então a própria torre de controle
já diz pro piloto: você está entrando em local proibido, você não pode entrar aí, vira à direita, vira à esquerda, você não pode entrar aí. Aí se ele entrar, aí os próprios, a Força Aérea vai lá e derruba o avião. Por quê? Porque são zonas proibidas de voo, zonas proibidas de voo. Isso daí, a NASA, o Pentágono, eles só fazem esses voos, como do HTV-2 aí, em zonas de voo não autorizadas. Então, por exemplo, eles só fazem esses voos em locais específicos. Então, essas zonas são no-fly zone. Esses objetos que os Estados Unidos fazem o teste, eles só fazem teste nesse local, porque não vai ser captado por radar. Eles têm um próprio radar específico nessa localidade. Então não tem. É tipo como se fosse um espaço vazio no radar das pessoas do centro lá. Então eles não podem saber se está vendo ou não, porque não tem. Tudo é fechado, é uma zona proibida. Então isso demonstra o que? Para você fazer um teste desse, ele teria que ser feito nesse local. Eu não acho que eles fariam um teste de avião com um avião hipersônico, por exemplo, no meio da cidade de Miami, Califórnia. Eles não fariam isso. Eles fariam só em zonas específicas, que seriam as non-fly zones. Então, só para você entender que não é uma coisa de você chegar e falar assim: o OVNI não existe, o OVNI não existe. Você tem que falar essas coisas. Se o cara falar para mim, aí eu acredito. Se chegar para mim e falar assim: foi feito o teste no local tal, estavam limites e tal. Eu falei assim: aí tudo bem. Mas lá onde estavam limites não tem no fly zone. Ali é um local onde existe um espaço aéreo americano e que, se for invadido, vai ser notado pela torre de controle dos aeroportos na imediação. Então, quer dizer, o que acontece? Para ser OVNI, ele não pode ter o transponder. Então, se o avião não tem transponder, então ele é um OVNI. Ele é um objeto não identificado, ele não tem identificação. Então, eu quero que você entenda que objeto voador não identificado não é só um disco voador, é um avião também. Só vamos explicar de novo para você. Não é fácil encontrar um OVNI entre os aviões de carreira, comerciais, voos internacionais, voos domésticos que não tenham transponder e que os transponders não estejam ligados. Se fosse assim, todos os aviões poderiam andar de lá para cá e aí tudo bem, entendeu? Mas não acontece. Você pode, para você viajar de avião, ou mesmo num objeto voador não identificado, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma numeração. Você acha que os alienígenas vão colocar numeração no disco voador? Me responde para mim. Eu quero que você me responda. Não, é claro que não. Que ele não vai colocar uma numeração no disco voador para falar assim: eu sou do disco voador VT1 45. Eu sou disco voador, não sei o que. Não existe isso. Então, os americanos, por isso que eles criaram o ATIP, que é Advanced Aviation Threat Identification Program. Threat quer dizer ameaça, como eu expliquei. Ameaça quer dizer ameaça. Ameaça é quando alguém ameaça a sua soberania. Se alguém vem e ameaça a sua soberania, então você vê qual é o problema desse pessoal cético. O problema deles é que eles sempre veem as coisas do jeito que eles querem ver. Eles não veem as coisas que as pessoas... Se você usar um pouquinho de inteligência, você vai saber. Se você usa uma palavra como threat, que é ameaça, então não é algo feito pelo próprio americano. Não é um americano ameaçando ele mesmo. Como é que alguém pode... como é que pode um avião feito nos Estados Unidos ameaçar ele mesmo? Dá para entender isso? Não dá, né? Me desculpa, mas é só na cabeça de um cético. Então, o que essa é a explicação. Então, eu quero colocar com esse vídeo... Eu posso falar isso para qualquer um.
Tenho certeza que qualquer pessoa, até um cientista, vai entender o que eu estou querendo dizer. Que se na verdade é um OVNI, então ele é alienígena. Não existe OVNI todos os dias. Por exemplo, faz conta que eu pego um avião, saio por aí, vou viajando sem ligar os transportes. Pode isso aí? Pode isso. Será que é normal? Entendeu? Será que... então outra coisa também, como é que os OVNIs eles conseguem atingir velocidades além dos aviões que nós temos? Então, por exemplo, imagina que eu pego um aviãozinho e eu também vou ser um OVNI. Eu pego um aviãozinho, entro lá no espaço aéreo americano com um aviãozinho bostinha que eu tenho, que viaja aqui na mate, meio mate, né? Não consigo entrar, porque o que acontece? Os americanos vão derrubar meu avião. Isso é natural, isso aí é invasão do espaço aéreo. Então, isso daí pode... E é fácil de você saber, porque o objeto, ele aparece no transponder. Ele não tem transponder, mas ele aparece no radar. O que acontece? O radar, ele produz uma onda. E ele vai e volta, vai e volta. Essa onda, ele consegue notar qualquer coisa que esteja no espaço aéreo. Então não tem como um objeto entrar invisivelmente dentro do radar. Entendeu? Não tem como qualquer objeto, qualquer avião entrar num espaço aéreo sem ser visto. Não tem como. Só se eu acho, o único jeito possível de um avião entrar no espaço aéreo de um país, ele teria que andar uma velocidade, ele teria que andar muito abaixo dos prédios. Então, por exemplo, imagina que um prédio, ele tem uma certa altura. Então, por exemplo, por isso que os helicópteros, eles têm um outro tipo de visão, sabe? Então, por exemplo, eles não aparecem tanto em radar. Por quê? Porque eles estão baixos, estão numa certa altura. Então, o que acontece? Para um avião ele não ser detectado, ele teria que estar a uma distância do chão muito pequena. Outra coisa, por exemplo, para você pilotar algum avião muito baixo, né, você vai ter vários problemas. Você vê acidentes aéreos, por exemplo, imagina um avião sendo pilotado a 4, 5 metros do chão, né? Com o que vai acontecer? Ele só pode fazer isso no mar do espaço aéreo, entendeu? Então eu acho meio difícil de acontecer isso. Ele vai ter que aparecer. Agora, pode ser que não, pode ser que ele use, por exemplo, um drone. Um drone não seria visto dentro de um radar, um drone, né? Mas o drone ele tem uma certa 1 metro, 2 metros, um drone militar, né? Ele tem 2 a 3 metros de tamanho, né? Então, de comprimento. Então, eu acho que seria, né, mais fácil você esconder um drone do que um avião normal, né? O drone também pode andar abaixo de uma... Foi assim que eles usaram para matar o cara lá o Trump mandou para matar o Suleiman lá. Eles usaram esse processo aí, né, para ficar escondido de radar e coisas assim, né? Então, o que acontece? Eu acho que tudo bem que tenha essas coisas, mas o que mais me deixa certo que esses OVNIs são alienígenas é porque os próprios americanos eles consideram ameaça. Então, como eu expliquei nesse vídeo aqui, nesse texto aqui, está escrito assim, threat. Threat é ameaça. Se é ameaça, então não é americano. Entendeu? Não é. Então já está bem. Eu acho que dá para. Até os céticos. Eu gostaria de pedir aos céticos que parem de fazer esse tipo de alegação porque não é OVNI, que não sei o quê, mas porque o próprio programa já está dizendo. É uma ameaça, é um programa de identificação de ameaça da aviação, na aviação. Então, é um programa de ameaça. Se a ameaça é alguém que está ameaçando, que está invadindo o espaço aéreo americano. Outro detalhe é que o Elizondo,
Quando eles começaram a trabalhar nesse programa, ele foi colocado a par que o espaço aéreo americano estava sendo invadido. Na verdade, por que o Elizondo entrou nesse processo? Por que o Harry Reid fez isso? Porque o espaço aéreo americano estava sendo invadido. Então, se ele estava sendo invadido, é óbvio, e o Pentágono aprovou 22 milhões, é porque não é americano. Não é americano. Está na cara que não é americano. Então, eu vou falar, o militar, eles são muito inteligentes. Eu vou falar, os militares são inteligentes, mas ao mesmo tempo eles são meio burros. Porque eles conseguem enganar qualquer pessoa, mas não a todo mundo. Então, no meu caso, não conseguem me enganar, porque eu sei disso tudo. Eu sei o que é radar, eu sei como é que é feito o transponder, eu sei para que serve o transponder, eu sei por que o radar não consegue capturar OVNI, porque os OVNIs não têm transponder. Mais um monte de coisa que eu sei, e que eu sei que a velocidade de uma nave espacial é maior do que a velocidade de um avião tipo top de linha, como o Hornet. Então, o que acontece? São vários assuntos, são pelo menos 10 problemas que não são fáceis de explicar. Então, por exemplo, assim, se um faz conta que um cético chega para mim, é OVNI, tá, então me explica. Por que o OVNI não usa transponder? Por que nós não sabemos o número do objeto que está lá? Ele não tem número? Por que ele aparece de repente sem ninguém saber no radar do controle de voo? Entendeu? Por que então que os americanos colocam os Hornet para caçar o avião? Por quê? Porque ele está entrando em zona proibida. Zona proibida, o que é? Invasão de território americano. Vocês estão invadindo o território americano, é por causa disso. Então, o Elizondo, ele falou que dos motivos que o Harry Reid quis montar a TIP foi sobre invasão de território americano. Entendeu? Então, isso já tira todas as ideias de que não sejam um OVNI produzido pelos americanos, e sim uma invasão de território americano. Agora você entendeu a lógica do que seria o ATIP. Então, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueça de deixar de clicar no sininho e no joinha.